Um homem enfrenta uma crise em seu casamento e, ao se afastar para refletir, começa a suspeitar de uma traição por parte de sua esposa. À medida que investiga, ele descobre segredos que abalam sua confiança e sua vida familiar. A história aborda temas de traição, confiança e recomeço, enquanto o protagonista lida com as revelações e busca um novo rumo para sua vida. Marido descobriu um vídeo gravado há 15 anos atrás na despedida de solteira de sua esposa e isso aconteceu há 10 dias. Descobri que minha esposa, com quem estou casado há 6 anos, foi gravada em vídeo durante a despedida de solteira de uma amiga, junto com 2 dançarinos. O evento foi secretamente filmado por outra mulher presente na festa usando um celular. Mais tarde, essa mulher confidenciou ao namorado sobre o vídeo. Apesar de ele não ser meu amigo, temos alguns conhecidos em comum do ensino médio. A namorada dele o proibiu de revelar o vídeo ou compartilhá-lo com alguém, e eles mantiveram isso em segredo por todos esses anos. É importante mencionar que esse cara e eu nunca nos demos bem, apenas cruzamos caminhos por conta de nossos conhecidos em comum. Porém, eles terminaram o relacionamento há algum tempo, e desde então ele passou a mostrar o vídeo casualmente para seus amigos como uma espécie de história engraçada. Tornou-se um tema recorrente em encontros, reuniões ou noites de homens, apenas como diversão. A maioria das mulheres que aparecem no vídeo, se comportando de maneira inadequada, estava em relacionamentos na época. Não consigo evitar a suspeita de que eles poderiam estar me ridicularizando e a outros maridos e namorados, embora isso possa ser apenas minha insegurança falando, já que essa história nunca havia chegado até mim ou meus amigos mais próximos. Isso mudou cerca de um mês atrás, quando um dos nossos conhecidos em comum saiu para beber com esse cara. Durante a conversa, o assunto acabou surgindo, e ele começou a brincar sobre como sua ex-namorada gravou um grupo de mulheres enlouquecendo em uma despedida de solteira, incluindo 2 dançarinas envolvidas com uma das mulheres. Era minha namorada na época e agora é minha esposa. Aparentemente, ele tinha problemas de confiança com sua namorada na época e a mantinha sob vigilância rigorosa, então ela gravou tudo como prova de sua inocência, caso ele a acusasse de traição. Isso levou ela a envolver suas amigas para demonstrar ao então namorado que ela era inocente e virtuosa. Segundo o amigo em comum, durante esse incidente, todas as mulheres, inclusive a que estava com a câmera, foram para os bastidores no camarim dos dançarinos. Minha namorada foi a única que foi além. Não apenas atos como beijos ou topless, ela se envolveu com os 2 dançarinos ao mesmo tempo no camarim, enquanto suas amigas apenas faziam atos mais leves. Ela estava tendo relações com os 2, enquanto outra mulher gravava secretamente. Há um mês, meu amigo tomou conhecimento dessa situação e sentiu a necessidade de me contar. No entanto, ele lutou com essa decisão, pois sabia que eu tinha um casamento feliz com ela e que compartilhávamos uma ligação forte. Ele sabia o quanto nos amávamos, especialmente considerando que temos 2 filhas pequenas juntas, de 3 e 5 anos. 11 dias atrás, numa sexta-feira, meu amigo me procurou e disse que precisava conversar sobre algo crucial. O tom dele indicava a seriedade do assunto. Achei que se tratava de algum problema que ele estava enfrentando e precisava desabafar. Ao longo dos anos, nossa amizade começou no ensino médio, foi marcada por apoio mútuo. No dia seguinte, marcamos um encontro em um bar. Quando cheguei, percebi que ele já estava lá, visivelmente ansioso. Parecia que o assunto era sobre mim, não sobre ele. Sentei-me com ele no bar e percebi que ele estava bastante tenso. Fui direto ao ponto e perguntei o que estava acontecendo. Ele me disse que o que ele tinha para contar poderia afetar profundamente meu relacionamento com minha esposa, mas que achava que eu precisava saber. Ele não queria que eu descobrisse anos depois que ele sabia de algo e não me contou, porque achava que seria desonesto. No começo, pensei que ele deveria apenas contar logo e largar o peso, então ele revelou o grande segredo. Algumas semanas antes, enquanto estava com alguns amigos, um deles mostrou um vídeo de cerca de 5 anos atrás. O vídeo mostrava minha esposa envolvida com 2 dançarinos em um camarim. Quando ouvi isso, não acreditei de imediato. Fiquei tomado por uma mistura de raiva, confusão e vergonha. Tive vontade de confrontá-lo, achando que poderia ser uma brincadeira, mas algo dentro de mim sabia que era verdade. Lembrei do dia em que minha esposa mencionou ter ido a uma despedida de solteira de uma amiga. Na época, estávamos namorando há cerca de 7 meses, mas não morávamos juntos ainda. Minha namorada vinha de uma família tradicional irlandesa e era excepcionalmente bonita. Eu realmente a amava, e meu primeiro instinto foi proteger a honra dela. No passado, eu poderia ter confrontado meu amigo agressivamente por ter me trazido essa notícia, mas agora, com o tempo, eu havia mudado. Perguntei ao meu amigo se ele tinha o vídeo, e ele me disse que estava no telefone do amigo dele. O gravou. Ele disse que viu apenas parte, mas eu desconfiei dele, pois geralmente, quando alguém assiste a um vídeo desse tipo, não vê só uma parte. No entanto, o mais importante é que eu sabia que meu amigo não teria me trazido aqui apenas para brincar comigo sobre uma possível traição da minha esposa. Seria muito arriscado para ele. Perguntei como eu poderia entrar em contato com o cara que tinha o vídeo, e ele disse que poderia arranjar isso. Pedi o número de telefone dele. Meu amigo saiu para fazer uma ligação. Quando voltou, ele me disse que o cara não estava atendendo, mas tinha enviado uma mensagem. Ele me garantiu que me manteria informado assim que soubesse de algo. Naquele momento, eu só queria sair do bar, ligar para minha esposa e confrontá-la de imediato, mas meu amigo me aconselhou
aconselhou a pensar mais sobre a situação antes de agir de forma precipitada. Resolvi ficar no bar e conversar mais com ele sobre meu relacionamento com minha esposa. Sempre foi ótimo até aquele ponto. Nunca imaginei que minha esposa estivesse envolvida em algo assim. Lembrei que no início do nosso namoro, ela teve uma fase mais agitada, mas não percebi o quão agitada era até aquele momento. Depois desse primeiro ano, ela parecia ter superado essa fase, deixando para trás os comportamentos de festa. No entanto, quando bebia, ela mudava. Durante nossa conversa, meu amigo recebeu uma mensagem do cara com o vídeo, dizendo que ele poderia me passar o número dele. Eu liguei imediatamente e pedi para encontrá-lo para pegar uma cópia do vídeo em um pendrive. Ele me disse que estava fora da cidade e só retornaria na próxima semana. Perguntei quanto ele queria pelo vídeo ou para apagá-lo de vez de seu telefone ou outros dispositivos de armazenamento. Minha esperança era que ele aceitasse apagar tudo voluntariamente, mas ele pediu $11.500. Isso só reforçou o motivo de eu nunca ter gostado desse cara. Tentei negociar e consegui reduzir para $11.000. Não havia razão para ele manter o vídeo, pois minha esposa e a ex-namorada dele não eram mais amigas. Sua ex-namorada provavelmente não se importaria mais com isso. Acredito que ele estava apenas sendo um idiota. No entanto, a parte positiva disso é que, ao pedir dinheiro, isso me permitiu criar um acordo legal, garantindo que ele não divulgaria o vídeo publicamente, e eu seria o único a ter uma cópia. Meu objetivo era não apenas proteger minha esposa, mas também minhas filhas e minha família de um possível constrangimento. O pensamento de esse vídeo se espalhar pela internet seria um grande golpe para a reputação da minha família, então eu queria controlar a situação o máximo possível antes de confrontar minha esposa. Pelo que ouvi, o conteúdo do vídeo é tão explícito que nem consigo imaginar a vergonha que isso causaria. Naquela noite, eu estava tão embriagado que não conseguia nem dirigir, então tomei um carro de aplicativo e deixei meu carro no estacionamento do bar. Cheguei em casa mal conseguindo andar. Tudo que lembro é de ter ligado para minha esposa às 3h03 da manhã e depois apagado. Queria confrontá-la naquela noite, mas estava tão bêbado que não estava em condições de fazer isso. Na manhã seguinte, acordei com uma ressaca no sofá, enrolado em uma coberta. Minha esposa deveria ter ido trabalhar, mas ligou dizendo que estava preocupada com meu comportamento estranho e queria entender o que estava acontecendo. Ela me trouxe um copo d'água enquanto eu estava sentado ali, e depois de um gole, ela perguntou o que estava me incomodando. Quando olhei, todas as memórias da noite anterior voltaram à minha mente, e eu não consegui conter as lágrimas. Não consegui encontrar palavras para falar, então apenas comecei a chorar como um bebê. Eu não me lembrava da última vez em que chorei, e aquele foi um dos momentos mais baixos da minha vida. Minha esposa parecia perplexa e começou a chorar também. Ela queria me consolar com um abraço, mas eu a afastei. Nessa altura, ela já estava ficando frustrada e continuava me perguntando o que estava acontecendo. Finalmente, eu disse a ela que existia um vídeo mostrando ela envolvida com 2 dançarinos em uma despedida de solteira, há 5 anos. O olhar dela foi de confusão, então ela começou a negar, dizendo que o vídeo era falso. Ela insistiu que não poderia ser verdade, mas eu a lembrei de qual despedida de solteira eu estava falando e perguntei se ela tinha ido. Ela admitiu que estava lá, mas negou com veemência que tivesse me traído. Ela disse que tudo aquilo era mentira, mas eu sugeri que talvez ela estivesse tão embriagada na época que não se lembrava do que aconteceu. Ela rebateu dizendo que se tivesse ficado com 2 caras, com certeza se lembraria. Pediu para ver o vídeo, e eu disse que o cara com o vídeo estava fora da cidade. Nesse momento, eu realmente queria acreditar nela. Ela parecia genuinamente convencida de que não era ela. Eu pensei que talvez fosse uma tentativa de extorsão para que eu pagasse os $11.000, mas esse valor não parecia ser suficiente para um golpe tão elaborado. Eu queria muito ver o vídeo para ter certeza de que minha esposa estava falando a verdade. O cara me mandou uma mensagem dizendo que só voltaria à cidade na terça-feira, e hoje era domingo. Eu estava muito ansioso, não conseguia parar de pensar no vídeo. Minha esposa estava agindo de forma estranha em casa, fazendo coisas extras, como se sentisse culpa. Ela ficava o tempo todo perguntando se eu estava bem, tentando me fazer parecer o louco, ou dizendo que eu inventei toda essa história. Quem iria inventar uma coisa dessas? Na segunda-feira, não aguentei mais. Eu disse ao cara que não precisávamos nos encontrar imediatamente. Eu poderia enviar $1.000 via Cash App, e ele poderia me enviar o vídeo pelo Dropbox. Ele me disse que não tinha espaço suficiente no Dropbox e não poderia excluir nada para liberar espaço para o vídeo, então eu sugeri que ele criasse outra conta no Dropbox. O que ele fez? Na segunda-feira à noite, enviei os $11.000 para ele via Cash App, e ele me enviou o link para o vídeo. Eu abri o vídeo e vi um grupo de mulheres, incluindo as amigas da minha esposa da época, comemorando com entusiasmo enquanto os dançarinos se apresentavam. Então vi minha esposa tocando os dançarinos e suas áreas íntimas por cima das roupas. A filmagem então mudou para o camarim, onde minha esposa e outras 2 mulheres estavam de joelhos, preparando os dançarinos. Eu contei cerca de 5 caras, se é que você me entende, e depois a outra parte do vídeo onde minha esposa estava se envolvendo em atos enquanto ainda estava vestida. Os 2 dançarinos estavam se revezando. O vídeo era tão explícito quanto eu temia, parecia caseiro e mal feito, mas era sem dúvida ela. Não tinha como negar, a voz dela era inconfundível. Esse momento íntimo que eu pensava que fosse algo só nosso, na verdade foi compartilhado com completos desconhecidos. Parece que os dançarinos sabiam que estavam sendo filmados, mas não se importaram. Não sei se minha esposa e as outras mulheres sabiam que estavam sendo filmados,
filmadas, pois nunca reconheciam a câmera, mas a verdade é que ela não foi forçada a fazer nada. Em alguns momentos, ela parecia estar buscando atenção ativamente, tomando a iniciativa. Ela se entregou para um monte de caras que ela acabou de conhecer naquela noite, mas, a primeira vez que a conheci, ela parecia não ser tão fácil. Na época, não senti que ela fosse alguma santa, mas quando começamos a namorar, ela não fingiu ser o que não era. Ela foi uma garota de festa por um tempo, e fez com que eu esperasse uns 2 meses até nossa primeira experiência íntima. Agora, tudo o que eu pensava que sabia sobre minha esposa está sendo colocado à prova. O nosso relacionamento, principalmente após o nascimento da nossa segunda filha, sempre foi importante para ela, e agora, vejo ela engajando tão entusiasticamente em atos com completos estranhos, sem nenhum receio. Eu só preciso desabafar, porque sempre acreditei que havia momentos especiais que você compartilha com quem você ama. Parece que essa crença estourou como uma bolha na minha cara. Isso está afetando seriamente a minha autoestima, e a parte mais difícil é que não consigo deixar de pensar que eu não fui o suficiente para ela na época, que talvez não seja suficiente agora. Hoje, em uns quilos a mais, mas naquela época eu estava em boa forma. Gosto de pensar que sou um cara bonito, mas, mesmo assim, ela fez isso de forma voluntária com aquele cara. Fico me perguntando se algum de vocês estão em relacionamentos, já passaram por algo assim, porque isso não pode ser só comigo. Minha esposa, até o momento em que vi o vídeo, era quase perfeita, uma ótima mãe para nossas 2 meninas, cuida de mim e não é preguiçosa como muitas esposas infiéis que eu li por aí. Ela sempre foi tradicional, embora eu não tivesse dito isso quando começamos a namorar, mas com o tempo ela se tornou mais assim. É isso que torna tão difícil simplesmente abandonar tudo. Em relação à sua pergunta sobre proteção, eles usaram, mas isso não muda muito. Ela estava tão empolgada que provavelmente nem perceberia se não tivessem usado. Lembro o quanto ela foi firme sobre usar proteção quando nos aproximamos pela primeira vez, e isso realmente fez com que ela ganhasse pontos comigo naquela época. Toda essa situação me faz questionar se todo o nosso relacionamento até agora foi uma grande mentira. Talvez eu não saiba realmente quem ela é. Talvez ela tenha tido outros parceiros que eu nem sabia. Ela jurou de pés juntos que a pessoa do vídeo não era ela, antes de eu ver. Se eu tivesse apenas ouvido sobre o vídeo e não tivesse visto, talvez eu acreditasse nela. Ela foi tão convincente. Agora, me pergunto o que mais estou acreditando que não é verdade. Quando ela voltou para casa naquela noite, eu conectei o vídeo à TV para que ela pudesse ver claramente que era ela. Eu admito que exagerado, porque estava furioso com ela. Achei que ela demonstraria algum remorso ou pediria perdão, mas não. Parecia que ela já tinha preparado desculpas com antecedência. Ela chegou a dizer que na época não estávamos em um relacionamento exclusivo e até afirmou que nem estávamos em um relacionamento. Eu respondi que, mesmo que ela estivesse certa sobre não sermos exclusivos naquela época, ambos sabemos que ela estava mentindo. Como é normal se envolver com 2 homens dessa forma? A pessoa que ela me mostrou ser, que continuou sendo desde que nos conhecemos, não era a mesma que eu via no vídeo. Então, ela mudou a história novamente, alegando que estava bêbada e que o álcool havia feito com que a aproveitassem. Eu a observei e disse que ela claramente era uma participante disposta, sem nenhum momento no vídeo em que ela resistisse. Ela contra-argumentou dizendo que o vídeo havia sido editado e que não mostrava o quadro completo, culpando o álcool. Embora ela estivesse um pouco tonta, mas suas habilidades motoras estavam normais e ela não estava gaguejando. Ela continuou mentindo e criando desculpas. Eu não queria discutir mais com ela, mas parecia que ela estava evitando assumir total responsabilidade. Ela estava brava comigo por ter trazido isso à tona, dizendo que isso não deveria importar, porque na época éramos apenas amigos com benefícios, não estávamos em um relacionamento sério. Ela argumentou que isso fazia parte do passado e me questionou como eu me sentiria se ela usasse o meu passado contra mim, afirmando que me aceitou do jeito que eu sou. Ela questionou por que eu não poderia fazer o mesmo por ela. Nunca tivemos um relacionamento violento, e eu nunca considerei isso, mas o jeito como ela estava evitando assumir a responsabilidade me fez chegar bem perto de tomar essa decisão. Não queria acordar minhas filhas, e não suportava mais ficar perto dela naquela noite, então decidi sair de casa com algumas roupas e fui para a casa de um amigo para esfriar a cabeça, pois não queria fazer algo de que me arrependesse, ainda mais porque estava em regime de liberdade condicional. Atualização: peguei algumas roupas de trabalho e roupas normais e fui para a casa de um amigo solteiro, também é colega de trabalho. Minha esposa ficou me ligando para que eu voltasse para casa, mas ignorei as ligações. Eu sabia que teria que enfrentar a situação eventualmente, mas estava com tanta raiva que não queria ficar perto dela. Ela me mandou mensagens dizendo que eu não estava disposto a perdoar o passado dela, comparando com o fato de que ela me perdoara por ter passado quase 1 ano na prisão por agressão e estar em liberdade condicional por 10 anos, o que havia me atrasado na vida. Eu não fui para a faculdade, mas ela foi e trabalha como fisioterapeuta. Mesmo assim, ganho mais do que ela, pois sou eletricista sindicalizado durante o dia e faço projetos extras à noite depois do expediente, que são bem lucrativos. Eu senti que nosso casamento havia se tornado uma piada. Eu não tinha mais certeza de quem ela realmente era. Não estou dizendo que pensei que estava me casando com uma santa. Quando a pedi em casamento, sabia que quase todo mundo tem alguns segredos, mas esse parecia ser demais. Eu sabia que ela tinha um passado quando nos conhecemos, mas pensei que ela fosse apenas uma garota de festa como qualquer outra. Lembro de ter perguntado quantos homens ela já havia ficado, e ela disse 5, o que era obviamente mentira, porque isso foi depois
depois da despedida de solteira. Eu sabia de 3 ex-namorados e 2 casos rápidos que ela teve, então quem sabe quantos mais eu não sabia. Ainda assim, uma parte de mim acreditava que, apesar de tudo isso, nós ainda tínhamos um ótimo relacionamento, mas outra parte de mim se perguntava quantas outras mentiras ela me contou. Nesse ponto, eu estava profundamente confuso, e minha vida parecia estar desmoronando. Eu não poderia ficar na casa do meu amigo por muito tempo, porque eu tinha projetos elétricos para trabalhar e prazos a cumprir. Minha casa também servia de armazenamento e escritório para todo o meu equipamento, então não podia me esconder na casa dele indefinidamente. 2 dias depois, tive que voltar para casa, pois ainda tinha responsabilidades compartilhadas como pai e um prazo de contrato a cumprir. O pensamento de divórcio ou separação legal ainda não havia me ocorrido, eu ainda estava tentando processar todas as informações. Eu me sentia profundamente deprimido, sem apetite, com uma forte necessidade de conversar com alguém. Meu pai sempre esteve lá para mim em momentos difíceis, embora, quando eu era mais jovem, eu não costumava ouvir seus conselhos, o que me metia em muitos problemas. Mas, com o tempo, aprendi a ouvir mais. Decidi ligar para meu pai e contar minha situação. Ele ficou surpreso, pois também não esperava que minha esposa fosse esse tipo de pessoa, embora soubesse que ela tinha um passado meio conturbado, assim como eu. Meus pais gostaram muito dela, porque acreditavam que ela fazia o melhor de mim e a consideravam uma influência positiva na minha vida. Ela tinha uma habilidade incrível de mostrar a eles o lado dela que ela queria que vissem, e ela era muito boa nisso. A maioria das pessoas que a conhecia não acreditaria que ela fosse esse tipo de pessoa, a não ser talvez seus amigos mais próximos. Meu pai é casado com minha mãe há 36 anos, então ele tem uma boa sabedoria sobre relacionamentos. Ele mencionou que as coisas eram diferentes na época deles, já que as mulheres não tinham acesso às redes sociais, o que amplificava suas interações com os homens e suas formas de buscar validação fora de suas localidades. Hoje, as mulheres podem atrair a atenção de homens de todo o mundo através das redes sociais. Eu descobri mais sobre isso quando verifiquei as contas de mídia social de minha esposa, mas falarei sobre isso depois. Meu pai me aconselhou a voltar para casa e ser uma presença estável no lar, especialmente pelo bem das minhas filhas. Ele sugeriu que eu ouvisse minha esposa de uma forma não julgadora para reduzir a defensiva dela e considerasse a reconciliação, se ela estivesse disposta a se esforçar. Ele enfatizou que a grama nem sempre é mais verde do outro lado e, se minha esposa foi capaz de me enganar, me garante que a próxima mulher não faria o mesmo. Ele reconheceu que seria difícil esquecer o que aconteceu e, se perdoá-la se tornasse muito difícil, eu deveria começar a considerar planos alternativos. Depois de conversar com meu pai, eu me senti mais motivado a voltar para casa e enfrentar essa situação de frente. Quando voltei para casa para levar minhas filhas para a escola, minha esposa queria ter uma conversa particular comigo. Eu disse que poderíamos falar à noite. Parecia que ela estava chorando há um bom tempo. Honestamente, não senti muita simpatia por ela, porque ela não tinha admitido ter feito nada errado. Recebi uma mensagem do conhecido dizendo que ele havia deletado sua cópia do vídeo e não o tinha mais. Como eu não poderia verificar isso, tive que acreditar na palavra dele. Também o informei de que enviaria alguns papéis legais, conforme combinado. Naquela noite, minha esposa já estava em casa quando eu voltei. Eu estava preparado para ela finalmente confessar que me traiu, basicamente admitindo que mentiu e se apresentou de forma diferente no início do nosso relacionamento. Ela estava sentada na varanda quando cheguei, mas, ao olhar para ela, parecia que estava olhando para uma estranha. A imagem que eu tinha dela antes parecia ter se despedaçado. Eu costumava achar que era o único com um passado problemático, mas pelo menos todos sabiam sobre o meu e eu estava disposto a assumir a responsabilidade por ele. Quando cheguei em casa, ela estava na varanda. Normalmente, passávamos um tempo lá pintando, pois era verão e o clima em Massachusetts costuma ser agradável nessa época. Ela me cumprimentou ao me ver, mas eu não respondi. Fui para dentro, tomei um banho e troquei de roupa. Alguns minutos depois, me juntei a ela na varanda com uma cerveja na mão. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Meu plano era deixá-la falar e ver outras mentiras ela poderia inventar. Eu podia perceber que ela esperava que eu começasse a interrogá-la, mas, em vez disso, deixei o desconforto pairar entre nós. Ela começou pedindo desculpas pela infidelidade, explicando o que aconteceu em uma fase diferente da vida dela. Ela mencionou que, quando nosso relacionamento começou, ela não tinha certeza se ia durar e ainda estava em uma fase de festa, fazendo coisas das quais hoje se arrepende. Expressou remorso pelas suas ações e afirmou que foi fiel a mim desde então. Eu a interrompi e perguntei por que ela tinha se envolvido com aqueles homens na mesma noite em que os conheceu, enquanto eu esperava meses para estar mais próximo dela, mesmo ela dizendo que não estava pronta. A resposta dela foi que queria que o nosso primeiro momento juntos fosse especial e significativo, ao contrário do encontro com os dançarinos. Ela disse não significar nada para ela. Essa explicação não fez sentido para mim. Apontei que ela estava de joelhos com eles no primeiro dia, então por que eu tinha que esperar por uma ocasião especial? Parecia que ela estava usando a proximidade como uma recompensa para mim, enquanto se entregava livremente a estranhos de forma explícita, na frente das amigas. Também perguntei se ela teve outros casos que não foram gravados em vídeo. Ela insistiu que não, mas eu continuei duvidando. Ela sugeriu que eu verificasse seu telefone e redes sociais, afirmando que estava dizendo a verdade. Eu mencionei que, se ela teve tempo de editar sua história, ela também teve tempo de apagar qualquer evidência comprometedora de seu telefone. Embora eu realmente não esperasse encontrar nada no
no celular dela. Decidi aceitar a oferta. Ela me deu acesso às senhas de tudo depois da nossa conversa. Enquanto acreditava que ela havia admitido seu erro até certo ponto, ainda sentia que ela não estava revelando tudo. A dúvida estava plantada e eu não conseguia confiar totalmente nela. Decidi seguir o conselho do meu pai e dar outra chance ao nosso relacionamento naquela noite, mas não consegui me deitar no mesmo quarto com ela, então pedi para ela dormir no quarto de hóspedes. No dia seguinte, inicialmente resisti à vontade de verificar as redes sociais da minha esposa, porque não esperava encontrar nada. Achei que ela devia ter apagado tudo se tivesse algo a esconder. No entanto, não consegui parar de pensar nisso e foi difícil me concentrar no trabalho. Eventualmente, cedi e entrei nas contas dela nas redes sociais, vendo todas as mensagens. Comecei a monitorar constantemente suas redes sociais e logo percebi o quão prejudicial esse comportamento estava sendo para mim. Embora ela não estivesse postando nada explícito, fiquei surpreso com a quantidade de homens enviando mensagens para ela. Percebi que ela estava apagando essas mensagens para escondê-las de mim, porque eu tinha as notificações ativadas. Quando tentava ver uma mensagem, ela já tinha sido apagada. Pensei que talvez mulheres atraentes recebessem esse tipo de atenção, mesmo que não postassem nada sugestivo. A maioria dos homens que estavam enviando mensagens para ela era do Oriente Médio e de países do sul da Ásia, então achei que não havia muito com o que me preocupar nesse sentido. Uma semana depois, nosso relacionamento ainda estava tenso, embora estivéssemos ao menos conversando. Não tínhamos sido próximos desde que descobri sobre o caso, mas minha esposa estava se esforçando para tentar nos reconectar e estava ficando cansada da minha constante relutância em seguir em frente. Tivemos uma conversa onde ela sugeriu que procurássemos um terapeuta de casal, pois ela não aguentava mais o meu comportamento. Expliquei que não seria algo fácil de superar só conversando com alguém. Não estava certo se o nosso casamento conseguiria sobreviver a essa traição e meu monitoramento obsessivo das redes sociais e mensagens dela estava me desgastando, então decidi parar, mesmo que isso me fizesse me sentir pior, porque parecia que não conseguia mais confiar nela. Comecei a me sentir como se as pessoas estivessem falando de mim pelas costas. Uma vez, estava em um bar local com alguns amigos e vi alguns conhecidos conversando com o cara que me vendeu o vídeo. Senti que eles estavam olhando para mim e virando o rosto quando me viam. Achei que poderia estar paranoico, mas, por causa do vídeo, não consegui deixar de sentir que todos estavam rindo de mim pelas minhas costas. Era uma sensação desanimadora e me deixou triste, envergonhado e às vezes até com raiva. Me senti desrespeitado e o antigo eu teria confrontado essas pessoas, dado a elas o que eu pensava. Eram homens adultos agindo como crianças. Mas, em vez de confrontá-los, decidi sair do bar e ir para casa mais cedo. Já havia se passado 2 semanas desde o DDI. Durante esse tempo, não tive relações íntimas com minha esposa. Estava tentando dar uma chance à terapia de casal, porque estava tendo dificuldades em seguir em frente e me aproximar da minha esposa. O caso estava constantemente na minha mente. Minha esposa agendou algumas sessões de terapia e nós contratamos uma babá para cuidar das crianças enquanto nós íamos. Antes da nossa primeira sessão, eu estava preocupado de que o terapeuta me culpasse por tudo, como eu já havia lido em alguns lugares, mas não foi o caso. O terapeuta se dirigiu à minha esposa de maneira educada, mais direta. Não vou entrar em todos os detalhes, mas foi uma análise completa para que minha esposa fosse totalmente honesta e reconquistasse a minha confiança. Mais verdades surgiram, e as reações da minha esposa me fizeram pensar que poderia haver mais incidentes como aquele, embora nunca soubéssemos o quanto. Não sentia que minha esposa estava me dizendo toda a verdade e o terapeuta parecia compartilhar das minhas dúvidas. O terapeuta nos encorajou a trabalhar na reconciliação e nos deu técnicas para reconstruir a confiança. No entanto, eu não estava convencido de que a reconciliação funcionaria, porque minha esposa parecia querer controlar o que eu sabia. Depois da nossa terceira sessão de terapia, parecia que minha esposa estava perdendo o interesse, pois sentia que estava sendo constantemente atacada. Eu estava aprendendo coisas sobre ela que eu não sabia e um lado da personalidade dela apareceu durante as sessões que ela não estava confortável em mostrar. Ela até tentou me convencer a trocarmos de terapeuta, mas eu recusei. Começou a inventar desculpas, como chegar atrasada e alegar estar muito ocupada com o trabalho, para impedir que participássemos. Às vezes, ela ligava antes para cancelar sem me avisar. Tudo isso me levou a acreditar que ela não estava se esforçando genuinamente para assumir a responsabilidade por suas ações. Isso aconteceu cerca de 6 semanas após eu descobrir sobre o caso. Atualização: finalmente conversei com aquele amigo que me contou sobre o vídeo envolvendo minha esposa. Perguntei a ele quantas pessoas estavam cientes disso. Ele me disse que foi na verdade um dos últimos a saber entre seus amigos. Muitas pessoas da nossa época de escola e a maioria de seus amigos já sabiam disso. Ele mencionou que soube acidentalmente. Também perguntei sobre os caras que estavam zombando de mim outro dia e descobri que eles também sabiam. Então, eu não estava imaginando coisas. Parecia que a maioria dos caras que eu encontrava na nossa cidade sabia do vídeo e eu fui o último a saber disso. Isso foi realmente embaraçoso para mim. Quando cheguei em casa, compartilhei com minha esposa o quanto me incomodava saber que muitas pessoas haviam visto o vídeo e que havia uma chance de ele ainda estar circulando. Ela sugeriu que nos mudássemos da cidade e que ela estava disposta a mudar de emprego. Parecia que ela já estava pensando em mudar até antes de eu descobrir sobre o vídeo. Tinha uma sensação de que ela sabia sobre os rumores do vídeo antes de mim. Eu pensei que seria uma boa ideia
a tentar entrar em contato com alguns dos amigos que estavam no vídeo. Alguns já não eram mais amigos da minha esposa e outros ainda eram, mas talvez não fossem honestos comigo, pois queriam protegê-la. Outros não eram amigos dela, haviam se mudado. Tentei mandar mensagens para eles pelo Facebook, mas ninguém respondeu até agora. Atualização: se passaram 3 meses desde o DD e eu acabei tendo relações íntimas com minha esposa. Ela vinha tentando me seduzir pela casa e, uma noite, acabei cedendo. Foi mais sobre desejo e frustração do que amor. Pela primeira vez desde que descobri sobre o vídeo, ela ficou no quarto principal. Na noite seguinte, ela tentou iniciar mais aproximação, mas eu não estava interessado. Normalmente, eu não recusaria intimidade com minha esposa, então ela ficou frustrada. Ela estava disposta a fazer coisas no quarto que eu costumava pedir, mas eu simplesmente não estava interessado. Tentou me abraçar, mas isso parecia sufocante. Eu aguentei por mais uma noite, mas não suportava mais. Então comecei a dormir no sofá, porque não conseguia dormir de outra forma. No dia seguinte, ela disse que odiava me ver sofrer por causa disso e sugeriu que eu tivesse um passe livre por 1 ano, mas expliquei que isso não mudaria o fato de que ela não era mais a pessoa que eu pensava. Ter intimidade com outras mulheres não significava nada para mim. Eu queria algo mais significativo com alguém que eu amasse, mas não sentia que poderia ter isso com ela. 4 meses depois, liguei para o meu pai e disse a ele que não achava que poderia perdoar minha esposa e que estava considerando uma separação legal. Meu pai sugeriu que eu me mudasse para outro lugar por alguns meses, achando que um tempo separado poderia ajudar. Quando cheguei em casa naquele dia, contei à minha esposa que procuraria um apartamento perto de casa para que ainda pudesse ver as crianças com a mesma frequência. Ela me implorou para não ir, mas minha decisão já estava tomada. Atualização: uma semana depois, assinei um contrato de aluguel por mês para um estúdio mobiliado perto de casa. Durante todo esse tempo, eu tinha dúvidas sobre a ideia de separação. Eu não queria me afastar dos meus filhos nem deixar minha esposa, mas realmente tentei ficar. Só que sentia que uma pausa temporária seria boa para minha saúde mental. Minha intenção não era sair permanentemente, mas sim tirar um tempo para mim. Além disso, eu ainda tinha chaves da minha casa, onde guardava minhas ferramentas e equipamentos de trabalho. Na noite antes de me mudar para o meu apartamento, tive uma discussão séria com minha esposa. Ela ficou muito chateada, alegando que tinha me dado espaço durante todo esse processo e achava que eu estava agindo de forma irracional. Ela disse que eu havia enlouquecido por deixá-los, por algo que aconteceu quando ela não sabia nem se estávamos em um relacionamento. Eu disse que já tínhamos discutido isso antes e acreditava que ainda havia coisas que ela não estava me contando. Precisava de um tempo para me reorganizar. Ela perguntou por quanto tempo ficaríamos separados. Eu disse que seria por 2 meses, já que a maioria das minhas coisas ainda estava na casa. Concordamos em trabalhar pela reconciliação. Depois de me mudar para o meu estúdio, me senti mais tranquilo. O primeiro dia foi difícil, porque minha esposa estava realmente chateada comigo. Ela até disse à nossa filha de 5 anos que eu os havia abandonado. Quem fala isso para uma criança de 5 anos? Quando fui levar minha filha para a escola e meu filho de 2 anos para a creche, minha filha me contou que a mamãe estava chorando. Perguntei o que havia acontecido e ela disse que foi porque o papai havia nos abandonado. Expliquei à minha filha que eu não havia abandonado ninguém, pois ainda estava levando ela para a escola. Depois de deixar as crianças na escola, liguei para minha esposa e disse que ela deveria se sentir mal por tentar manipular as crianças, mentindo sobre mim. Pedi para ela não envolver as crianças nisso. Ela se recusou a admitir qualquer erro, insistindo que não mentiria por mim, pois, na visão dela, eu as abandonei. Lembrei-a que a única mudança real era que eu não morava mais com eles, mas ainda estava cumprindo todas as minhas responsabilidades como pai. No dia seguinte, levei as crianças para a escola e para a creche, e elas pareciam felizes. Depois, fui trabalhar, fiz alguns projetos extras para um cliente. Ao final do dia, fui descansar em casa. Era praticamente a mesma rotina todos os dias. Eu tentava evitar socializar muito porque não queria encontrar pessoas que tinham visto aquele vídeo embaraçoso. Minha esposa e eu falamos sobre a possibilidade de mudar de cidade quando conseguíssemos nos reconciliar, mas, por agora, eu estava muito ocupado. Não vi minha esposa pelo resto da semana, mas conversamos ao telefone regularmente. Nossas conversas geralmente giravam em torno das atividades dos nossos filhos, e às vezes ela até me deixava comida no meu apartamento. Foi uma semana tranquila, sem discussões, sem crianças chorando ou fazendo exigências. Parecia até um tipo de mini-férias. Cheguei a pensar que, depois de tudo isso, talvez eu voltasse para casa. Planejei passar um tempo longe dela e das crianças para clarear a mente. Alguns amigos meus costumam fazer viagens de caça de uma semana todo ano, em lugares como Montana e Arkansas. Um deles me convidou para ir no mês que vem. Eu já havia deixado de ir antes, porque minha esposa sempre encontrava uma razão para eu não ir, e eu geralmente concordava. Os preços eram altos, mas meu amigo conseguiu um desconto em grupo para nós. A viagem de caça ainda estava um mês distante, mas já comprei minha passagem. Vamos viajar no RV dele. Promete ser muito divertido, algo para esperar ansiosamente nesses tempos difíceis. As semanas seguintes seguiram uma rotina semelhante. No entanto, no meio de uma dessas semanas, minha esposa me ligou porque a máquina de lavar louça quebrou e pediu para eu consertá-la. Quando cheguei à casa para consertar a máquina, fiquei surpreso ao ver que a sala estava completamente diferente. As únicas vezes que eu visitava a casa era para pegar meus filhos na garagem e pegar minhas ferramentas para fazer trabalhos extras. Minhas ferramentas ficavam no porão,
porão. Eu geralmente usava a entrada do porão para não passar pelas áreas principais da casa. Enquanto consertava a máquina de lavar louça, percebi que minha esposa havia redecorado a sala, trocado as cortinas e comprado um sofá novo. Perguntei o que estava acontecendo, e ela explicou que queria fazer algumas mudanças. Depois de consertar a máquina, aproveitei para pegar algumas coisas no quarto principal e notei que ela havia comprado várias roupas novas. Quando comentei sobre isso, ela disse que estava indo à academia para melhorar sua forma física e trabalhar no seu autocuidado. Admito que senti um pouco de inveja por ela estar fazendo todos esses esforços para se melhorar. Me perguntei se todas essas reformas eram uma forma dela tentar seguir em frente sem mim. Continuei duvidando se deixar a casa tinha sido a decisão certa, mesmo sabendo que havia sido para minha paz de espírito. Cerca de 2 semanas depois, quando o clima esfriou, minha esposa me informou que havia um problema com o aquecedor. Fui lá para consertá-lo e percebi mais mudanças na casa. Eu não vi a minha esposa de perto desde que consertei a máquina de lavar louça. Quando a vi esperando na garagem com minhas filhas, notei que ela tinha emagrecido. Falei sobre isso e ela disse que estava passando por um mês de autocuidado. Conversamos, e eu percebi que ela não estava mais tão interessada em que eu voltasse para a casa. Por que ela estaria? Ela ainda me vê como faz tudo, cuidando das crianças e contribuindo financeiramente. Eu ainda pago minha parte da hipoteca, e ela tem os benefícios de ter um homem por perto sem precisar cozinhar ou ter intimidade comigo. Parece que ela está aproveitando o melhor dos 2 mundos. Eu falei com ela sobre a viagem de caça para Montana, esperando que ela levantasse objeções ou fizesse alguma preocupação, como se fosse perigoso ou caro, mas ela não se opôs, não fez perguntas nem mostrou resistência. Estava surpreendentemente fácil conversar com ela, o que me deixou desconfortável. Pensei que talvez ela já tivesse seguido em frente e não se importasse se eu voltasse ou não. Esse foi o sentimento que eu tive. 2 semanas depois, fui para a viagem de caça com meus amigos e voltei uma semana depois. Peguei minhas filhas na escola na segunda-feira. Quando estacionei o carro e abri a porta para elas, vi que estavam animadas em me ver, mas minha filha de 5 anos me perguntou se elas estavam ganhando um novo papai, o que me pareceu uma pergunta estranha. Eu a tranquilizei, dizendo que eu não iria a lugar nenhum. Perguntei o motivo de ela achar isso. Ela disse que um homem tinha ficado na casa enquanto eu estava fora. Inicialmente, pensei que ela estivesse confundindo o homem com meu cunhado. Costumava ficar conosco, mas minha filha o conhecia o suficiente para não confundi-lo com outra pessoa. Perguntei se ela queria dizer tio Jimmy, mas ela insistiu que o nome do homem era Jacob, um nome que eu nunca tinha ouvido antes. Não conseguia mais acessar as redes sociais ou as mensagens da minha esposa, porque ela tinha mudado as senhas depois que me mudei. O nome Jacob ficou na minha cabeça durante todo o dia. Tentava me lembrar se minha esposa já tinha falado sobre ele antes, mas não conseguia. Antes da minha viagem de caça, eu já havia percebido que minha esposa não estava tão interessada em nossa reconciliação, ela apenas queria que eu estivesse lá para consertar as coisas. Comecei a temer o pior, achando que o que minha filha disse era verdade e que um homem chamado Jacob estava envolvido romanticamente com minha esposa. Decidi agir de forma sutil sobre Jacob, para ver se minha esposa negava qualquer envolvimento, como fez quando negou o caso na gravação. Então, resolvi visitá-la à noite, enquanto minhas filhas estavam dormindo. Iria surpreendê-la aparecendo de repente, mas ela não parecia surpresa. Talvez ela já esperasse a minha visita, por conta das minhas viagens recentes. Nossa relação ainda era cordial, mas percebia que a reconciliação estava perdendo força. Nós ainda operávamos sob a impressão de que deveríamos nos reconciliar. Eu tinha as chaves da casa, então entrei. Quando ela me viu, perguntou se eu estava com fome, mas eu recusei e disse que queria conversar. Nos sentamos na sala de estar. Eu a confrontei imediatamente sobre o que eu sabia sobre Jacob e o motivo de ela ter tido um caso quando nós tínhamos combinado de trabalhar na reconciliação. Observei sua linguagem corporal de perto para perceber sua reação. Ela passou as mãos nos cabelos de forma nervosa, um sinal claro de que sabia que havia sido pega. Rapidamente, ela levantou a cabeça e explicou que Jacob era um colega de trabalho. Eles tinham uma relação próxima. Como eu não estava por perto, ela o chamava para ajudar nas tarefas domésticas. Insisti, perguntando se essa ajuda envolvia o nosso quarto também. Ela me olhou com uma expressão estranha e, levantando a voz, eu exigi uma resposta. Foi quando ela admitiu que haviam se envolvido fisicamente 2 vezes, alegando que não houve mais do que isso. Eu não acreditei. Sabia que havia muito mais na história. Perguntei quanto tempo esse relacionamento tinha durado, e ela tentou desviar a conversa, dizendo que se eu não tivesse deixado ela e as crianças, isso não teria acontecido. Percebi que ela estava evitando responder, então levantei a voz novamente, insistindo. Foi aí que ela confessou que estavam emocionalmente envolvidos há mais de 1 ano e, recentemente, isso se tornou físico. Lembrei a ela que já tinha suspeitado de algo errado quando estávamos em terapia de casal, e o terapeuta tinha visto pelas mentiras dela, querendo que ela contasse a verdade. Agora, olhando para trás, percebo que talvez eu tenha sido enganado o tempo todo. Nosso relacionamento estava baseado em uma base frágil, e eu não sabia realmente quem ela era. Eu me pergunto há quanto tempo esse caso estava acontecendo. Já li o suficiente sobre traições para entender que uma mulher que teve múltiplos encontros em uma festa de despedida de solteira não estaria satisfeita com um relacionamento simples como o nosso. Não consegui acreditar na alegação dela de que o caso só se tornou físico depois que eu vim embora, e que antes era apenas emocional. Eu sentia que havia mais na história. Perguntei como ela achava que poderíamos nos reconciliar,
investigar se ela esteve com esse homem por tantos anos, mas ela não corrigiu minha afirmação, indicando que era verdade. Quando perguntei se ela o amava, vi uma hesitação rápida em sua expressão. Levantei-me do sofá e disse que era hora de parar com os jogos. Apontei que uma mulher que teve proximidade com 2 dançarinos e fez isso na frente dos amigos não teria feito isso só uma vez. Expressei meu alívio por ela estar feliz com esse homem e disse que agora tinha razões válidas para pedir a separação legal. Reconheci que nossa jornada com nossas filhas tinha sido boa, mas que estava na hora de dar um ponto final. Eu costumava me perguntar se fiz a escolha certa ao me mudar, mas agora tenho certeza de que fiz o certo, me dando a chance de perceber os erros dela. Se eu tivesse aceitado as mentiras e manipulações dela todos esses anos, talvez eu tivesse vivido em ignorância. A terapia de casal teve seu mérito, pois me fez enxergar as coisas com mais clareza. Saí da casa naquele dia, decepcionado, porque sabia que não veria minhas filhas tão frequentemente quanto gostaria. Entendi que não havia mais volta, mas ao mesmo tempo, senti um alívio estranho, pois finalmente vi a verdadeira face dela, e ao terminar a ligação, percebi que minha pergunta para ela tinha sido um tanto enganosa e ela provavelmente perguntaria à minha esposa sobre isso. Então, decidi confrontá-la sobre a mentira óbvia dela a respeito de Jacob ser colega de trabalho. Não consegui esperar para discutir isso pessoalmente com ela. Além disso, não sabia quando o colega dela poderia ligar para ela e contar sobre a estranha ligação que havia recebido de mim, seu marido. Portanto, agi rapidamente, ligando para minha esposa para abordar a questão. Perguntei por que ela mentiu para mim sobre a identidade de seu parceiro na traição, apontando que Jacob havia sido seu cliente por mais de 2 anos e que ela tinha mentido sobre isso. Eu disse que tinha o direito de saber que ela não estava trazendo estranhos e possíveis perigos para nossas filhas. Ela respondeu dizendo que Jacob não era uma pessoa perigosa, era viúvo e um empresário que possuía vários hotéis na região. Ela afirmou que ele era uma pessoa honesta e de confiança. Ela conhecia há anos, que ele tinha sido seu cliente quando a esposa dele faleceu tragicamente. Ela mencionou que tinham uma boa química, mas que não poderiam tentar nada enquanto ela ainda estava casada. Mas quando eu saí de casa, ela decidiu tentar algo. Curiosamente, ela continuava tentando me culpar enquanto admitia sua própria falha na mesma frase. Após a conversa com o colega de trabalho da minha esposa, eu suspeitei fortemente que ela estava envolvida em um relacionamento físico com um de seus ex-clientes mais ricos há mais de 2 anos, ou talvez até mais. Decidi fazer uma pesquisa sobre ele e, felizmente, ele não parecia ter um histórico de atividades criminosas. Para ser honesto, senti um pouco de inveja, porque esse homem era mais bem-sucedido do que eu. No entanto, também percebi a importância de descobrir a verdade sobre minha esposa e seus casos secretos após o incidente da despedida de solteira. Foi crucial para mim começar de novo. Alguns podem sugerir um teste de paternidade para minhas filhas, mas não acho necessário, pois elas se parecem muito comigo. Para resumir, 2 meses depois, tivemos o divórcio e vendi a casa, dividindo o valor. Minha esposa se mudou para a casa do amante. Possui várias propriedades, embora sua residência principal seja a 50 metros de distância. Eu também me mudei para outra cidade, buscando um novo começo. Consegui um emprego melhor e aluguei um apartamento com espaço suficiente para guardar meu equipamento de trabalho. Apesar dos desafios de me adaptar à nova área e garantir contratos, recebi a oportunidade com entusiasmo. Embora eu sinta falta de levar minhas filhas para a creche todos os dias, temos uma guarda compartilhada, o que me permite vê-las a cada 2 semanas. A vida após o divórcio não é tão ruim quanto eu imaginava, e o arranjo de guarda me dá tempo para seguir meus hobbies. Não comecei a namorar, pois estou bastante focado no trabalho e não vejo a possibilidade de entrar em um relacionamento sério tão cedo.